pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós iremos fazer um bolso embutido com vivo duplo e com forro. Esse bolso você encontra ele aí em short, calças, coletes, vestidos, mais assim comum na alfaiataria, mas você pode encontrar ele aí em jeans e muito mais. Eu espero que depois desse vídeo você consiga utilizá-lo aí muito mais nas suas costuras. Antes de irmos pro passo a passo, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, de curtir esse vídeo e de me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui o arroba pra vocês, beleza? Vamos lá! Pessoal, vamos começar então o desenho do nosso bolso embutido, né? O vivo e o forro vão ser do mesmo tecido. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um retângulo, né? Esse retângulo, ele vai ter 2 vezes o comprimento do bolso mais 3 centímetros e a largura desse meu retângulo vai ser a abertura do meu bolso, né? Mais 2 centímetros. Então vamos lá. O comprimento do bolso vai depender do que você for guardar no bolso. Aqui eu vou utilizar como exemplo 15 centímetros, esse comprimento desse meu bolso, né? Então, como eu tenho que colocar nesse retângulo 2 vezes o comprimento, que foi 15, que eu decidi, que é só um exemplo, então eu tenho que colocar 30 mais 3 centímetros. Vocês vão entender esses 3 centímetros já já. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma linha com 33 centímetros. Esse daqui vai ser, né, o comprimento do meu bolso. De largura, o meu bolso, ele vai ter a abertura que eu escolhi, mais 2 centímetros. Essa questão da abertura vai depender também do que você for guardar e depende também aqui da sua mão, né? Você vai colocar a mão para colocar algo dentro do seu bolso. Eu vou colocar aqui, ó, 10 centímetros de largura. E eu tenho que colocar mais 2 centímetros além, né? Então aqui eu já tenho a largura do meu bolso. Aí eu vou fechar esse retângulo. Vejam que eu estou utilizando um esquadro, né, para fechar, para ele ficar certinho. E aí nesse meu exemplo, esse meu bolso, ele está, né, com 12 centímetros aqui de largura, mais 33 centímetros aqui de comprimento. Pronto, depois de fechar esse retângulo, né, eu vou achar a metade dele. Se eu tenho 33, a metade do meu retângulo vai ser 16,5. Depois que eu fizer isso, eu vou colocar uma margem de costura ao redor desse retângulo todinho. Eu vou colocar aqui no meu 1 centímetro de margem, tá? Depois de colocar a margem de costura, o próximo passo é desenhar a abertura do nosso bolso. Lembra que eu falei para vocês que esse retângulo ele vai ter o comprimento do bolso vezes 2 mais 3 centímetros, né? A gente vai utilizar esses 3 centímetros aqui agora. Dessa linha do meio para baixo, você vai marcar 3,5. Vamos marcar aqui 3,5 centímetros, tanto de um lado quanto do outro, 3,5 centímetros. E aí, da onde deu 3,5 centímetros, você vai entrar 1 centímetro e vai marcar depois aqui do início do seu bolso. E aqui, antes de terminar aqui essa linha do seu retângulo, você vai colocar 1 centímetro para dentro. E aí você vai ligar esses 2 pontos que a gente marcou. Certo? Fiz uma linha aqui. Os vivos do bolso, né? Quando eles estiverem prontinho, quando vocês forem olhar, cada um deles vai ter meio centímetro. Então eu vou marcar dessa linha para baixo meio centímetro e dessa linha para cima meio centímetro. Feito o desenho. E aí, ó, dessa linha central para o início do desenho do bolso tem 3 centímetros, que foram aqueles 3 centímetros que eu pedi para colocar além do comprimento do bolso vezes 2.
Aí aqui tá feito o desenho da abertura do bolso. Aqui esse bolso, aqui nessas extremidades, você pode fazer também arredondado. Eu prefiro deixar ele assim, porque aí você otimiza mais o espaço do bolso, porque quando você arredonda, você acaba perdendo o espaço do bolso. Mas se não for o caso, né, que você precisar de muito espaço, você pode arredondar, que ele fica bem bonitinho o desenho também. Então aqui da modelagem do bolso tá ok, eu vou cortar aqui, ó, no final da minha margem de costura, pra gente ir pro próximo passo. Pronto, aqui já tá desenhado, né, a abertura do bolso, né, e a formação dos vivos. E também já está aqui o forro do bolso, toda em uma peça só. Agora eu vou fazer a marcação na peça, tá? Agora vamos fazer a marcação do posicionamento aqui do bolso. Eu estou com uma simulação aqui de traseiro de um short. Geralmente nas calças e shorts femininos, a posição do bolso, o início onde você vai marcar ele aqui, está entre 5,5 e 8 centímetros. Desconsiderando aqui a margem de costura que vai ter, né, nessa minha peça aqui, eu vou descer 6 centímetros e vou fazer um pontinho aqui. Então a altura do meu bolso, nesse caso aqui, eu desconsiderei a margem de costura, né, e desci 6 centímetros. E a abertura daquele meu bolso que eu programei lá no desenho for 10 centímetros. Então daqui pra cá eu vou colocar 5 centímetros de cada lado, né, pra deixar os 10 centímetros. Eu estou aqui desenhando no direito da minha peça, tá? E de altura, o meu bolso ele vai ficar no total, né, com 1 centímetro, que é meio centímetro para cada lado. Então, eu vou colocar aqui meio centímetro para cada lado para eu definir aqui a altura. Pronto, tá marcado o meu bolso com os 10 centímetros de abertura e a altura de 1 centímetro. Agora a gente vai para a costura. Vamos lá. Para começar a costura do nosso bolso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar acabamento na margem de costura do forro aqui do bolso, tá? Então você vai utilizar aí o overlock ou zigue-zague. Eu vou lá fazer isso e já mostro aqui pra você. Já fiz o acabamento com o overlock ao redor aqui do meu bolso, né? E agora eu vou posicionar essa linha do meio aqui do desenho do meu bolso nessa linha que eu fiz aqui pelo lado direito da minha peça. O bolso você vai posicionar, você vai considerar que essa parte onde eu fiz o desenho aqui é o avesso e essa outra parte aqui é o direito, tá? Como esse meu tecido aqui é liso e não dá pra perceber aí o que é direito e avesso, você vai acreditar em mim e vai considerar esse aqui o avesso. Então, no bolso, no tecido do forro do bolso, você faz o desenho pelo lado avesso, tá? Pra te ajudar mais. Então eu vou posicionar essa linha do meio em cima dessa linha aqui que eu fiz na minha peça. E vou colocar o direito do tecido do bolso em cima do direito do tecido da peça. Pronto, posicionei aqui com os alfinetes. Você pode alinhavar se for preciso. E agora a gente vai na máquina fazer essa costura aqui, ó. Eu vou fazer o contorno desse retângulo aqui pequenininho. E eu vou dar uma dica que vai, assim, mudar muito o caimento do bolso de vocês. Façam essa costura com o ponto no tamanho menor que você puder. Não assim, tipo, zerar o ponto, mas deixa ele, que geralmente costura a gente deixa entre 2,5 e 3. Esse daqui você vai deixar com 1,5, tá? Na sua máquina. Um tamanho assim bem pequeno, porque aí vai te ajudar nessas quinas aqui a você virar no ponto certinho e não ficar embolando depois a costura, beleza? Eu vou lá então na máquina passar essa costura aqui. Pronto, fiz a costura aqui contornando esse retângulo, né? Com o ponto na posição 1,5. E agora eu vou marcar tanto aqui no início dessa linha do meio, que eu ainda não costurei,
vou marcar daqui pra dentro 1 centímetro e também aqui no final, ó, daqui pra dentro 1 centímetro. E agora eu vou cortar desse ponto até esse ponto, e quando chegar nesse 1 centímetro, eu vou cortar, ó, em formato de V. Beleza? E agora eu vou dar um zoom pra cortar aqui pra vocês verem. Pronto, agora eu vou cortar. Pra facilitar aqui o corte, eu vou dobrar aqui no meio e vou fazer o primeiro pique aqui pra poder facilitar. Cortei. E agora eu vou com a tesoura até o ponto aqui que eu marquei 1 centímetro. E dele até chegar bem próximo da costura, eu vou cortar no V. Beleza, viram aí o corte. Depois que eu cortei, eu vou pegar todas essas partes aqui do meu bolso e passar por essa abertura que eu acabei de fazer, esse corte, tá? E aí você vai no ferro, passar isso daqui e verificar se essa abertura aqui ficou com 1 centímetro, que foi o que a gente programou. Ó, essa linha aqui tá com 1 centímetro, então eu vou lá no ferro, passar ela direitinho pra ela ficar aqui, essa abertura com 1 centímetro e já volto. Pronto, eu passei aqui, né, a abertura pra ela ficar com 1 centímetro, vou até colocar aqui um colorido aqui embaixo pra vocês perceberem direitinho que ficou aqui com 1 centímetro essa abertura, tá? Depois que eu faço essa abertura, eu vou virar esse meu bolso aqui pelo avesso e eu vou fazer os vivos, né? Que vai ficar com meio centímetro cada um. Então, eu vou marcar, ó, daqui pra baixo, meio centímetro, pra eu saber onde eu tenho que dobrar, beleza? Meio pra cá. Marquei aqui meio centímetro pra cada lado. Pra eu saber que eu vou ter que dobrar nele, nesse meio centímetro, e fazer a prega dos vivos. E aí eu vou fechar esse vivo em meio centímetro dentro dessa abertura que eu acabei de deixar aqui com 1 centímetro. Vou dobrar naqueles meio centímetro, encontrando a abertura. E aí eu vou passar o ferro aqui para poder deixar bem firme. E aí do outro lado vão ficar os dois vivos, ó. Vão ficar os dois vivos, todos dobrados em meio centímetro cada um. E aí, para ele ficar bem no lugar, é interessante que a gente alinhava esses dois vivos, assim, um encontrando o outro, para não sair do lugar nos próximos passos, né? Eu vou fazer isso aqui e já mostro. Pronto, trouxe o zoom aqui bem de pertinho. Eu fiz, né, o alinhavo, esse alinhavo assim maiorzão, para deixar o nosso vivo um do ladinho do outro, sem sair do lugar. E agora eu vou fazer uma costura dentro da costura que a gente já tinha feito aqui pelo lado direito. Eu vou fazer um pespontinho. Você pode fazer ela dentro da costura para ela não aparecer, né? Ou se você quiser, você pode fazer ela um pouquinho aqui pra dentro do seu vivo, tá? Pra ela ficar bem bonitinha. Então, eu vou fazer lá esse pesponto e já mostro aqui pra vocês. Olha só, fiz o pesponto que eu falei pra vocês e aqui no caso eu usei o ponto um pouquinho maior. Eu coloquei ele, essa primeira costura, né, que eu fiz, eu tinha colocado o ponto com 1,5. Aqui do pesponto eu já coloquei com 2, um pouquinho maior. Depois de fazer o pesponto, aí você já pode tirar aqui esse alinhavo, né, que a gente fez pra segurar aqui o vivo, porque agora ele já vai ficar preso. E aí a gente vai fazer a costura de reforço das laterais aqui do bolso, que olha só, quando você virar aqui, você tá vendo que tem um triângulo que a gente cortou, que foi aquele Vzinho que a gente cortou? Então, agora você vai passar uma costura reforçando tanto de um lado quanto do outro. É só você pegar aqui, ó, e ir lá na máquina e costurar esse triângulo aqui pra reforçar, tá?
tanto aqui quanto aqui. Vou fazer isso lá e volto pro próximo passo, que já é fechar o bolso, certo? Pronto, já fiz lá a costura reforçando e é bem no pezinho mesmo do V, tá, gente? Bem aqui rente à costura mesmo. Feito isso, a gente vai virar o bolso aqui pelo lado do avesso, tirar todas essas linhas que ficarem. E aí eu vou pegar o meu bolso e vou colocar, ó, um em cima do outro. Depois que eu coloquei aqui um em cima do outro, eu vou fazer uma costura fechando esse meu bolso, tá? Unindo essa parte com a outra aqui, ó. Eu vou pegar e vou fazer essa costura ao redor dele todo. Mas ele solto, tá? Não é ele aqui costurado na peça, não. Você vai costurar ele aqui, ó, solto, unindo só essas duas partes. Eu vou lá fazer isso e já mostro aqui pra vocês. E depois de fazer essa costura fechando o nosso bolso, né? Unindo aqui as duas partes, o bolso está prontinho. Vou virar aqui pra vocês verem, ó, tá com os dois vivos, o forro lá no final, ó, com a abertura prontinha. O vivo aqui de baixo, o de cima, tudo certinho. Agora é o seguinte, caso você não queira que esse seu bolso ele fique dando acesso também aqui um pouquinho na parte de cima, você pode virar aqui pelo lado do avesso e passar uma costura bem rente aqui, ó, fechando essa parte aqui de cima também. Porque aí, ó, o seu bolso ele só vai abrir aqui, ó, pra baixo. Pra parte de cima você não vai ter acesso. Eu gosto de deixar isso aqui aberto porque caso eu vá colocar algum botão, alguma coisa, eu preciso dessa parte aqui solta para eu fazer a casa, tá? De botão. Então, se não for esse o seu caso, se você não for deixar colocar botão, não colocar nada, você pode virar ele aqui, ó, e passar uma costurinha rente à outra costura que já tá aqui, que aí ele vai ficar preso. E aí você não vai ficar entrando aqui o dedo, né? Você só vai ficar com a abertura aqui pra parte de baixo, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste passo a passo. Espero vocês no próximo vídeo. Beijos!